meia hora. Fica à vontade. E nós estamos de volta com todos vocês na programação. É o programa Transparência, uma prestação de contas dos vereadores da cidade de Ribeirão Preto. E desta vez está conosco o vereador França. Vereador, muito obrigado por aceitar nosso convite mais uma vez. Eu que agradeço, uma boa tarde para você e para todos. Uma satisfação. O vereador França, que tem um trabalho muito sério em Ribeirão Preto, especialmente no Complexo Ribeirão Verde, que é uma área em que atua muito, junto à comunidade daquele bairro, daquele complexo, que envolve em alguns lugares. O que envolve ali? É Florestan Fernandes? Só para a gente esclarecer, vereador. Uma boa pergunta. Inclusive, a gente vem trabalhando nisso há muitos anos. O pessoal coloca Ribeirão Verde, Palocci, Pedra Branca, mas o Ribeirão Verde é um complexo. É o nome fantasia do Jardim Antônio Palocci, Jardim Florestan Fernandes, Jardim Diva Tarlá, do Jardim Pedra Branca, e tem um entorno aqui que é os condomínios, chácaras, tem condomínios de apartamentos, né, condomínios de chácaras e o assentamento da Fazenda da Barra. São milhares de famílias, né? São em torno de 50 mil pessoas, mais ou menos. É uma ali. cidade dentro de Ribeirão Preto, né? É uma cidade. Tem 11 mil casas ao todo, né? Em torno de 11 mil casas, em torno de 45 a 50 mil pessoas morando ali. Certo, e nesta grande cidade chamada Ribeirão Verde, existe uma escola chamada Domingos Angerami. De 2018, recebeu da Justiça uma determinação de fechamento dessa escola, por risco de incêndio, alguma coisa nesse sentido, o vereador já vai falar aqui para nós. E iniciaram-se obras para uma construção de uma nova escola Domingos Angerami, que teria prazo de 12 meses, em 2020. Como é que está essa obra? Ela ainda está acontecendo? O público atendido ali foi desviado para um outro bairro, não é, vereador? Essa escola já saiu da fase de construção? Como é que está? Olha, a situação da Angerami é uma história longa ali. Eu conheci a Angerami em 1997, quando eu cheguei no Complexo Ribeirão Verde. Meus filhos eram pequenos e era a única escola. Eu comecei a conhecer a história da Angerami ali. Angerami é um prédio, é uma área que foi doada de uma família da região, a família Pômpolo, e doou para o Estado. Isso em 1950, em torno disso, né? E aí era uma escola rural que atendia as chácaras ali, o pessoal daquela região. Com a chegada do Ribeirão Verde, em 96, 97, ela foi municipalizada. E como o terreno era pequeno, a extensão toda ali é pequena, não dava para fazer uma boa escola. Então eles foram fazendo um puxadinho. Faz uma salinha, faz uma coisinha daqui, dali. Quando eu cheguei em 97, ele fui matricular meus filhos, ali eu percebia que não poderia ser escola uma situação daquela. Não tinha a mínima condição, né? Mas não tinha outra, meus filhos foram matriculados, ficaram um ano lá, um ano e pouquinho, ficaram lá. E aí eu entrei na Associação de Moradores nessa época, né, no final de 97, já para 98, eu entrei na Associação de Moradores. E um dos trabalhos que nós começamos a fazer, um dos primeiros trabalhos que nós começamos a fazer, era pedindo a substituição daquele prédio, que a prefeitura construísse um novo prédio para tirar a escola dali, que além de toda a condição, era uma área perigosa, né, na entrada do Complexo Ribeirão Verde, que hoje é a Avenida Antônia Mugnato Banisec, que na época era uma pista só. Então nós começamos a fazer um trabalho em cima disso. E vem indo, né? Entra secretário, sai secretário, entra prefeito, sai prefeito. Desde 97, 98 a gente vem com esse trabalho. E agora em 2017 entramos com uma ação no Ministério Público, depois que já tínhamos conseguido vários prédios, né? Só para você ter uma análise, em 97, 98 tinha só Angerami, hoje o Complexo Ribeirão Verde tem 11 prédios, né? Então daria para a prefeitura fazer uma substituição desse prédio da Angerami.
Entramos, então, a Associação de Moradores, que eu estava presidindo na época, entrou com uma ação no Ministério Público denunciando a condição do prédio, né? Não tinha a mínima condição, estava condições precárias de energia, de podendo pegar fogo a qualquer momento, né? E o Ministério Público acatou a nossa denúncia, fez um laudo, mandou técnico para a escola, fez um laudo e entrou com pedido de interdição. A Justiça acatou esse pedido do Ministério Público e foi na história de Ribeirão Preto a primeira a escola interditada por não ter condições, o seu prédio não ter condições de atender a comunidade escolar. E com isso foi um auê danado, né? As famílias foram comunicadas dessa decisão da Justiça e a Justiça deu 10 dias para a Prefeitura, isso foi em setembro, então não estava praticamente partindo ali para o ano final do ano letivo de 2017 para 2018, e então a Justiça deu 10 dias para a Prefeitura solucionar o problema, né? Ou construísse um novo prédio no local, ou definisse a situação. Isso a Prefeitura ainda definiu que não ia usar mais o prédio. Na época, a secretária falou, nós não vamos usar o prédio, nós vamos tirar os alunos daquele prédio, vamos levar lá para João Clapp, onde a gente conseguiu uma parceria. É um prédio que está emprestado para a Prefeitura, na época estava e continua, que é do SESI, o prédio. Sim. E então a Angerame foi para esse prédio, está até hoje lá, e a partir daí então abre um processo na Prefeitura de construção, de elaboração de um projeto de um novo prédio para Domingos Angerame, é onde está saindo hoje. Só para você ter uma análise dessa época até agora que está saindo, está acabando a construção, não terminou totalmente, a gente vem acompanhando o processo lá, uma coisa daqui, uma coisa dali, errada, e isso hoje, então a intenção é terminar inclusive agora, nesse final de novembro, para começar o ano letivo já no novo prédio. Seria uma boa notícia, né? Se realmente isso se confirmar, né, vereador? A gente já ter crianças nesse prédio já a partir de fevereiro, né? Eu acho que já deveria ter, mas como que está toda a situação, começando, até tive conversando com a diretora da Gerama esses dias, eu estive lá na João Clave conversando com ela falou, Francis, se a gente conseguir o ano letivo, né, ali para fevereiro, quando voltar as aulas no município, a gente está no prédio, melhor, né? Porque a gente deu tempo nas férias de fazer toda a transferência. Então, se conseguir fazer essa transferência, essa mudança toda, e o ano letivo de 2023 começar lá para os alunos, para os profissionais, seria uma boa. E para a comunidade como um todo, né? Que as crianças saem lá do Ribeirão Verde, vêm para João Clapp com ônibus, tem aquela insegurança das famílias toda, vai terminar, acredito que em 2023, no início agora termina. E a Angerame realmente entra para a história do município com um prédio novo, prédio adequado. Isso é um trabalho da Associação de Moradores e agora, como vereador, a gente vem acompanhando isso. Aproveitando ainda na esteira desse tema educação, né, no ano passado o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo realizou um levantamento, fez uma visita surpresa às escolas estaduais de São Paulo e 1/3 das escolas estaduais não tem condições de atender plenamente seus alunos. Problemas de infraestrutura, problemas diversos. A gente sabe que o vereador trata mais das questões municipais, mas as escolas estaduais ficam nos municípios. Então, é um tema de todos nós, né, que é pertinente a todos nós. Vereador, por que ainda que a gente tem esses índices no estado de São Paulo, que é um estado rico, dizem que é a locomotiva do país, mas a gente tem esses índices lamentáveis em relação às escolas públicas, hein? É lamentável exatamente esse modelo de escola, de ensino que o Estado tem, né, implementa no nosso estado e, consequentemente, como você coloca, né, as escolas estão dentro do município, são alunos dos bairros nossos, dentro do município, que estão lá, infelizmente não tem uma política adequada para o ensino, né, do Estado e, consequentemente, a população sofre as consequências disso. Né? Só para complementar, a vistoria do TCE foi feita em 486 unidades, em 348 municípios paulistas. Só para a gente deixar claro aqui, a amplitude desse levantamento, né, foi um levantamento bastante amplo,
que trouxe esse dado lamentável, não é, vereador? É lamentável, né, que é necessário uma mudança radical no sistema de ensino do Estado, né, para que a gente possa realmente ter uma qualidade de ensino e preparar esses alunos para o mercado de trabalho, principalmente que o Estado tem a responsabilidade do ensino médio, né? Então, esses alunos do Estado, no Estado, quando ele vai para o mercado de trabalho, na competição no mercado de trabalho, eles não estão preparados devido a esse modelo de ensino que nós temos no Estado de São Paulo. Saindo um pouquinho da educação, agora vamos para o meio ambiente. A gente sabe que é uma questão que está muito em alta, né, hoje. É uma preocupação de todo o planeta em relação a isso. Em agosto, o gabinete do vereador França recebeu uma denúncia de moradores sobre extração ilegal de árvores, né? Extração de árvores em local que não poderia, atrás dos condomínios Copacabana e Leblon. Esses condomínios ficam no Ribeirão Verde, vereador? Ele fica na região do complexo. Ali. Na região do complexo do Ribeirão Verde. O vereador fez uma solicitação junto à Secretaria do Meio Ambiente. Qual foi a resposta? Qual foi o fim dessa história, vereador? Eu estive lá, né, e foi uma confusão que houve entre os moradores e a região toda, né? Tá. Ali foi liberado pela prefeitura a construção de um condomínio, né, de um condomínio, acredito que é 350, não lembro exatamente o número de apartamentos, sei que é bastante apartamentos, que já deveria ser entregue, vai ser entregue agora em 2023, e o atraso dessa entrega é justamente devido a essa, é uma mata ali, é uma reserva, né, uma reserva, e tem um contrato, né, tem uma lei que define que essa reserva ela tem que ser preservada e ter a manutenção da empresa que fez os condomínios. Né, ela tem um período aí de 3 anos para cuidar, para zelar dessa área. E como ela estava degradada, né, então tinha muita árvores caídas, cipós, então eles fizeram um trabalho de limpeza. E a população, os moradores dos condomínios, acharam que estavam destruindo o local ali. Aí eu estive no local, conversei com os moradores, conversei com a empresa, aí eles me mostraram que eles não estavam destruindo, eles estavam limpando para fazer um replantio. Inclusive, quando eu estive lá, eles já estavam plantando mais de 100 árvores ali para repor o que tinha perdido, né, com a própria natureza e com a própria situação da degradação do local. Então foi esse mal entendido, a gente conseguiu mostrar, eu fui lá, conversei com os moradores, levamos os moradores para mostrar, inclusive quando houve esse trabalho, os moradores impediram de fazer o trabalho. Não, vocês não vão destruir aqui, tal. Aí quando a gente foi lá, conseguimos entender o que estava se passando, aí resolveu a situação e hoje está tudo normal. Apesar de ter sido um mal entendido, né, como o vereador falou, me passa uma informação muito importante de que quando a sociedade, quando a população trabalha junto com o vereador, as coisas acontecem, não é? Exatamente. Acho que isso que é importante, né? Isso que a gente sempre coloquei até antes de chegar na Câmara, a importância de você ter uma representatividade no local, que conheça a realidade, que sabe o que está acontecendo e que vai até o local, né? E que sente os problemas e está junto com a população. E a população se sente segura, inclusive, em relação a isso. Quando a gente foi, eles sentiram essa segurança. Bom, se é isso, né, a gente foi lá, aconteceu, a gente constatou que de fato está acontecendo, beleza. Para quem não sabe, o vereador França, ele é da comissão, o senhor está na presidência da Comissão dos Animais? Sou presidente, estou presidente. O vereador França é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais, aqui da Câmara Municipal. Lá na Avenida Antônia Mugnato Marinsec, no mês passado, a gente teve um acidente lá com um motociclista que se envolveu em um acidente com uma vaca que transitava ali. Ele ficou em estado grave, essa pessoa quase morreu, né? Assim, ficou em estado muito grave no hospital das clínicas. E nos chama a atenção que não é um problema que acontece só no Ribeirão Verde. Esses animais de grande porte nas vias é um problema antigo, já que a gente trata nessa casa. E hoje a gente vê uma situação como essa. Nós temos uma divisão de bem-estar animal na prefeitura. Como é que está a relação com essa divisão? O senhor tem conseguido falar com eles? Olha, é um assunto sério, bastante sério na nossa cidade. Tivemos morte
Esse tipo de acidente aconteceu, como você mencionou, no Ribeirão Verde, e vem acontecendo vários, tem casos que é coisas mais simples, acaba não dando imprensa, não acaba sendo divulgado, como aconteceu nesse caso, esse garoto, eu estive lá no local, o dia do acidente, foi na hora, minha assessoria ficou sabendo, já fui lá, tomei conhecimento, fui conversar com a família, né, acompanhei o caso, estou acompanhando o caso, inclusive, é uma questão muito séria. Quando eu entrei na Câmara Municipal, eu conheci as comissões, né, e eu me identifiquei mais com a questão animal. Né, eu, inclusive, me identifiquei devido à questão dos fogos de artifício, que eu sou contra isso já há muitos anos, né, que maltrata os animais, tem uma série de problemas em relação a isso. Então, eu me identificando com essa comissão, eu entrei na comissão na época, né, quando entrei, e depois, no início desse ano, eu pleiteei a presidência e acabei sendo eleito, né, fui eleito o presidente dessa comissão. A partir daí eu começo a ter conhecimento de fato desse grande e grave problema na nossa cidade, que é os animais de porte grande. Existe uma lei que proíbe a criação de animais de porte grande dentro do perímetro urbano. Essa lei não está sendo cumprida. E quem deve fazer cumprir essa lei é exatamente o que você coloca, a divisão de bem-estar animal. Então não está sendo cumprida essa lei. Então se tivesse cumprido essa lei, nós não teríamos esse problema de animal de porte grande nas avenidas e nas ruas da cidade. Já que não está sendo cumprido, então a prefeitura contrata uma empresa para fazer a captura desses animais. Então você tem os animais sendo criados dentro do perímetro urbano. E como eles ficam soltos, a prefeitura contrata uma empresa que tem um contrato de R$400 mil anual, né? Ela recebe R$400 mil anual para fazer a captura desses animais. Tem um telefone, tem um sistema que o munícipe, né? Se avistou um animal na rua, na avenida, em qualquer lugar, área pública, você liga no 0800 dessa empresa, a empresa tem que ir lá recolher esses animais. Aí que entra o grande problema. Eu tenho trabalhado, vistoriado essa empresa, ela não tem a mínima condição de cumprir o contrato que é estabelecido, que é onde ela ganhou a concorrência, ela não tem a mínima condição. Até nesse acidente que houve, que a gente menciona aqui, ela não tinha condição nem de levar o animal para tirar o animal do local. Né? Os próprios munícipes que ajudaram ela, o pessoal, né, da empresa, a levar para dentro do caminhão, foi uma coisa terrível ali. E a gente vem acompanhando isso há muito tempo. E como aconteceu essa nossa preocupação em relação a isso, e a gente começou a investigar, a verificar toda a situação e a gente chegar à conclusão de que essa empresa não tem condição. Teve um dia, eu descendo a Antônia Bugnato Marissec, tinha ali umas 10, 15 cabeças de vaca, né, que o pessoal fala cabeça de animal, então os animais estavam subindo a avenida. Eu dentro do carro, estava com o carro da Câmara, com 2 assessores, nós estávamos saindo de um trabalho, estávamos indo para outro, e eu, dentro do carro, falei, me dá o telefone da empresa que eu vou ligar agora, pedir para recolher esses animais. Fiz isso, né, questão de minutos ali, a gente fez esse serviço. Aí o menino que atendeu, o rapaz que me atendeu, eu me identifiquei, inclusive, com o vereador, falou, sou vereador, estou aqui na avenida, tal. Não pode deixar o vereador daqui, pouquinho, daqui meia hora, 40 minutos, a gente está retirando esses animais, está recolhendo esses animais. E aí me estranhei que logo em seguida, eu estava indo para outra atividade, antes de chegar nessa atividade, questão de 20 minutos, o proprietário dos animais me ligou no meu celular, dizendo que não precisava ligar para ninguém não, que ele já estava retirando esses animais. Eu achei estranho, porque eu falei diretamente com o rapaz da empresa, não falei com ninguém mais, né? E a partir daí, então, surgiu essa desconfiança do que estava acontecendo, né? Então, a gente foi constatando que toda vez que a gente ligava no 0800 ou ligava para recolher algum animal na rua, os proprietários chegavam primeiro.
sempre chegava primeiro. A gente começou a analisar isso em toda a cidade. A gente via um animal, ligava no 0800, chegavam os proprietários primeiro, depois de uma meia hora, 40 minutos, o caminhão chegava, não tem ninguém aqui, não tem animal nenhum aqui. Então a gente foi percebendo que existia alguma coisa errada ali, né? Então a gente percebeu isso, a gente está apurando tudo isso, está investigando essa situação e é necessário um trabalho sério em cima disso. O departamento não funciona da forma que deveria funcionar, porque a prefeitura não tem uma política pública, né, para cuidar desse setor. Não existe uma política clara, né, do cumprimento da lei, principalmente, que é a proibição de criação de animais de grande porte dentro do município e uma estrutura adequada para que o departamento possa fazer esse cumprimento dessa lei. Não existe isso. Então, é de admirar uma cidade de Ribeirão Preto, né, que arrecada próximo de 4 bilhões por ano, não tem uma destinação de orçamento para fazer cumprir isso, que é uma questão muito séria dentro do município. E o que nós temos, né, o que é destinado, que é essa verba, essa contratação dessa empresa, não funciona da forma que deveria. Nós estamos estudando, né, eu estou com o departamento jurídico estudando para que a gente possa entrar no Ministério Público solicitando aí uma investigação maior em relação a isso, Ministério Público, e até o rompimento do contrato dessa empresa e a Prefeitura tomar uma atitude em relação a essa situação. É uma situação muito grave na nossa cidade. Vem causando morte e quando não causa morte, acontece essa situação desse acidente que aconteceu lá na Avenida Antônio Mugnato Marinsec. Certo, aproveitando que o vereador falou desse tema também, né? Se você tiver alguma sugestão, quiser procurar o vereador, né? Está sempre aberto para a população, né, vereador? Discutir o tema. Para ajudar no mandato, né? Para que a gente possa ter uma cidade melhor, né? Com certeza, é necessário a população estar junto conosco para que a gente possa mostrar para o prefeito, principalmente que tem a caneta na mão, que define a verba do orçamento, para tomar uma posição. Isso, melhorar esse departamento, né? O departamento a divisão de bem-estar animal precisa ter uma melhora isso aí, não só para os animais de porte grande, também como os animais de pequeno porte, que está totalmente abandonado, não tem uma política de castração, não tem uma política de recuperar esses animais, de recolher esses animais, né, que estão na rua, né? A gente tem um sério problema em relação a isso. É necessário uma política pública séria do prefeito em relação a isso. Tá certo. Vamos falar um pouquinho agora do Jardim Aeroporto. Quando fala em Jardim Aeroporto, na cabeça de muitas pessoas vem o Leite Lopes, né? Falar aeroporto. Mas existe uma comunidade ali, uma comunidade que precisa demais do poder público. Eu reparei nas minhas pesquisas que o senhor tem estado muito no Jardim Aeroporto, conversado com as pessoas. O que o senhor sente daquela população? Olha, aquela é uma das regiões mais abandonadas. A periferia da cidade de Ribeirão Preto está abandonada. Ali é mais ainda, né? Uma situação bastante crítica. E para você ver, nós temos uma área pública naquela região que, se tiver vontade política do prefeito, a gente resolve ali 80%, 90% dos problemas sociais daquela região. Nós temos o Parque Permanente de Exposição, antiga FIAPAM, né, que está a Deus dará, está abandonado ali. Então eu tenho uma indicação, nós estamos conversando inclusive com as lideranças, né, com o pessoal que trabalha com as escolas, professores, com o pessoal daquela região ali, nós estamos indicando, nós queremos indicar ao prefeito a construção de um parque, né, de um centro esportivo, para você atender os alunos, os jovens daquela região ali no contraturno escolar. No contraturno escolar é necessário você ter um olhar para essa realidade. Se você construir ali um centro esportivo que possa atender, você vai diminuir e muito a necessidade, as condições vai melhorar em muito as condições daquela região ali. É uma região muito abandonada, não tem atividades, né, não tem um olhar do poder público naquela região, e nós estamos indicando isso, estamos trabalhando isso. E é importante a gente
trabalhar com as lideranças e a prefeitura e entender isso e constituir políticas públicas para essa situação. E o parque permanente de exposição, a gente que acredita que seria de fundamental importância transformar aquela região ali, a prefeitura encarar como uma área dela, uma importância de entender que aquela área possa vir ajudar a recuperar e dar uma outra vida, uma outra realidade para aquela região ali do Jardim Aeroporto. Certo. Recentemente, vereador, o G1 fez uma matéria, né, fez um levantamento com o pessoal do Complexo Ribeirão Verde, em que eles perguntavam qual é a maior necessidade ali das pessoas. E 2 itens chamaram a atenção: insegurança e sujeira nas ruas, que diz respeito a ecopontos, de repente, e a instalação da base comunitária da polícia. É possível que seja melhorado isso? São 2 situações. Uma depende do governo municipal, que é a questão da limpeza, ecoponto, né? Isso aí a gente vem cobrando já desde que eu estava na Associação de Moradores. Eu sou um dos moradores do Complexo Ribeirão Verde que mais tempo passei na Associação de Moradores ali do complexo. E a gente tem uma ligação, tem um contato, tem um trabalho até hoje com aquela entidade. E a gente vem solicitando essa situação junto à prefeitura, porque nós temos muitas áreas. Quando a prefeitura faz loteamentos, então deixa muitas áreas e fica abandonada, né? Fica abandonada. E normalmente esses bairros você tem construção de casas, né? Tem reformas, e as caçambas é muito caro, né? Para pessoas que moram na periferia. Então, normalmente, tem os carroceiros que pega ali por uns trocadinhos, né, para sobreviver, inclusive, e acaba jogando terreno nessas áreas. Então, a solicitação de um ecoponto, algo que possa resolver essa situação, é muito antigo ali. Então, a prefeitura precisa ter uma política não só para a região do Ribeirão Verde, mas para toda a cidade e exclusivamente para uma região. Quando a gente fala do Ribeirão Verde, nesse sentido, outras áreas não aparece tanto quanto lá, porque ali você tem uma dificuldade desse pessoal atravessar Anhanguera, né, para levar... Fica ali mesmo. Então fica tudo ali, concentra tudo ali. Então fica essa situação. Então a prefeitura precisa resolver essa realidade ali. A gente tem reivindicado muito isso junto à prefeitura, tanto antes de estar na Câmara, como hoje a gente faz essa solicitação. Em relação à segurança, é uma política do Estado, né? E eu estive, inclusive, como a Associação de Moradores, eu estive lá na Secretaria de Segurança Pública, em São Paulo, junto com o Rafael Silva, junto com o Ricardo Silva, na época, e a política do Estado não é a construção, a implementação de base comunitária. Eles acham que isso já é uma política ultrapassada, o Estado, inclusive esse governo está terminando, agora eles têm uma política diferente, que eles acham que viatura na rua resolve o problema, né? É melhor do que você ter uma base, que você ter um contingente maior. E, infelizmente, exclusivamente para o Complexo Ribeirão Verde, não tem nenhuma coisa nem outra. Eles não têm nem viatura, né? Que eles não têm contingente, não tem viatura na rua e também não tem a base. Então fica, Deus dará, uma situação bastante complicada e uma região distante que necessita realmente de um olhar diferente do Estado em relação à segurança. O município tem como fazer alguma coisa em relação à guarda municipal, né, ter uma base da guarda na região, então dá até para fazer, mas você precisaria mudar a política da Guarda Municipal e a questão do Estado, fazer uma parceria entre o governo estadual e municipal para resolver esse problema da questão da segurança. Certo, saindo de segurança, agora vamos um pouquinho para a cultura. Tem um Céu das Artes lá no Florestan Fernandes, está em funcionamento? Está em funcionamento. O Céu das Artes é um projeto do governo federal, que é o único de Ribeirão Preto, né? Na época do governo foi em 2011 a implantação dele no Complexo Ribeirão Verde, e infelizmente ele foi construído com verba federal e o município não destina verba para sua manutenção. Hoje ele funciona precariamente,
precariamente. Se você, agora nós estamos entrando em época de chuva, é quase que impossível o uso dele devido às condições que ele está. Isso é uma coisa muito grave, não é? Muito grave. Eu tive com a secretária da Cultura, que é responsável, é o setor responsável da prefeitura por essa região, por esse setor. Ela diz: nós damos verba. Se você conseguir, se o vereador conseguir uma emenda parlamentar, seria bom. Seria bom, mas acho que o município tem um orçamento que eu acabei de citar agora há pouco, um orçamento de quase 4 bilhões e não destina verba para a cultura, para uma situação dessa importantíssima para a comunidade. Muito baixa a verba. Muito, não existe. É inexistente. Ela mal dá para a manutenção, para o custeio da secretaria. Diz muito sobre o olhar que se tem ainda a cultura no país. Aí você vê como que realmente é olhado, né? Se você vê a cultura, a situação é pela a verba, centros, né? Essa situação, o abandono de tudo isso. Lugar que pode ter dança, esporte, pode ter cultura, colocamos ainda música. Agora há pouco a questão do Jardim Aeroporto, que necessita de um centro desse, a gente citou inclusive a questão da FEAPAM, e nós temos o Céu das Artes lá, que tem toda essa dificuldade de manutenção, de cuidados, e onde a população não consegue ser atendida. Vereador, e o viaduto lá da Avenida Brasil? Por cima da Tomás Alberto Otley, vai ajudar lá também, entre outros bairros, o Ribeirão Verde, né? O Complexo Ribeirão Verde. Qual que é a expectativa daquela obra lá? Aquela obra ali, quando eu tomei conhecimento do projeto da duplicação da Antônia Mugnato Manisseck, eu constatei que não tinha essa obra naquele viaduto. Eu já, logo de imediato, já falei na época que estava na Casa Civil, era o Luquezzi, a prefeita Darcy Vera, ela apresentou para a gente esse projeto, eu já constatei que não tinha nenhuma obra ali. Eu falei: olha, vai gastar em torno de 25 milhões de reais, não vai resolver o nosso problema, porque o nosso problema está na Anhanguera, no cruzamento ali. Se não fizer uma intervenção ali, não vai resolver. E não estava no projeto, como não fez, né? Não realizou a obra ali. E ali, o que acontece? O município precisa que o Estado faça isso. Então, o município precisa oficializar, de fato, o Estado, para que o Estado coloque no seu orçamento uma obra de intervenção ali, que faça a ligação entre uma obra ali de intervenção entre a Mugnato e a Anhanguera, né? E isso não foi feito até hoje. Já foi feita a obra, mas essa intervenção, esse pedido da prefeitura, até tive numa reunião com o secretário de Planejamento, ele disse que como é uma região nova, uma avenida nova, não tem ainda um pedido sobre isso, né? Então nós estamos pressionando aí, como vereador hoje, para que o município consiga ver isso, né? Entrar em contato, faça esse pedido ao governo do estado para fazer essa obra de intervenção na Anhanguera ali para resolver um problema, principalmente esse problema sério de manhã, né, que nós temos a saída ali, o congestionamento bastante grande ali. Dia de chuva, então fica uma coisa de maluco aquilo ali. Então precisa ser resolvido e é o município que tem que fazer esse ofício ao estado para que possa incluir no orçamento do estado para que a concessionária faça essa intervenção ali. Infelizmente, ainda não tem esse pedido do governo municipal. Tá certo, vereador. Quero agradecer muito a presença do senhor. A gente está chegando ao final do programa. Acho que a gente tratou de bastante coisa aqui que são pertinentes à cidade. Quero agradecer. Eu que agradeço. Meu gabinete está sempre à disposição. Qualquer problema, qualquer dúvida do munícipe, nós estamos à disposição. A gente vai até o local. É um mandato aqui presente, estamos junto com as associações de moradores, trabalhando com a comunidade, estou sempre à disposição. Obrigado, vereador. Eu que agradeço. Eu agradeço também a você pela sua presença, por estar conosco. Continue na programação, tem muita coisa por aí. Grande abraço.